Teremos mais uma edição do programa Mês Tecnológico. O tema de hoje é PJE, nova versão, automações. O palestrante é o juiz de direito Adriano Araújo, que vai contar com o apoio técnico da servidora Ana Michele. Na pauta de hoje, as principais novidades da nova versão do PJE, painel baseado em etiquetas, certidões automáticas de trânsito em julgado e a de decurso de prazo, integração com o Sisbajude e citação automática estão entre os assuntos a serem abordados na manhã de hoje. O mês tecnológico é uma realização da CETIC. Estamos registrando a presença do secretário da CETIC, Gerânio Gomes, e também do palestrante, que é juiz de direito da Vara Única da Comarca de Parelhas e também juiz auxiliar da presidência do CNJ. Inicialmente, vamos ouvir o nosso secretário da CETIC, Gerânio Gomes. Agradecer, primeiramente, a participação e a voluntariedade de Dr. Adriano, que, com todas as suas tarefas, tanto no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, mas principalmente no Conselho Nacional de Justiça, tem se dedicado a implementar diretamente, nos ajudar diretamente em relação às novidades da nova versão. Ele diretamente, junto ao CNJ lá, colocou, como se diz, a mão na massa e conseguiu nos ajudar para essa nova versão vir com várias implementações que todos estavam há muito tempo solicitando. Agradecer aqui a presença dos demais magistrados, servidores e demais participantes, alguns que eu estou vendo aqui o rosto, os demais aqui não, enfim. É um orgulho muito grande da CETIC estar realizando esses eventos, os webinários que estão já no quarto webinário de uma série, por enquanto, de 15, no que a gente chama de mês tecnológico. Todo ano a gente lança algo diferenciado para poder chamar mais a atenção e envolver mais ainda os magistrados e servidores nessas reciclagens. Um webinário que a gente procura fazer de uma forma bem interativa, bem prática, para poder o magistrado ou o servidor estar ali diretamente, mais próximo dos participantes. Desta vez, um pouco antes da implementação da nova versão, e será apresentada aí a versão nova do PJE, para que todos saibam e lembrem que estamos a cerca de 18 a 20 versões atrás. Isso não é por nada, né? A gente, quando estabiliza uma versão, há toda uma precaução em todo o território nacional para você passar para uma outra versão, porque há todo um impacto envolvido, né? São 58 mil usuários, advogados no sistema em todo o território nacional. O sistema eletrônico não envolve só os usuários do RN, né? E o impacto é grande quando um sistema desse aparece um problema, um sistema desse cai, enfim. Estamos há um bom tempo com essa estabilidade, com o sistema no ar, com tudo funcionando. Então, foi tudo muito bem pensado para poder entrar nessa versão depois de um tempo muito grande. Então, aqui eu desejo boa sorte a doutor Adriano e estaremos aqui disponíveis diretamente através de Michele, no chat, e também pelo WhatsApp para responder aos questionamentos. Obrigado e boa sorte a todos. A gente registra e agradece a participação de magistrados e servidores do Poder Judiciário nesse encontro desta sexta-feira. O nosso palestrante é juiz de direito, auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, juiz titular da Vara Única da Comarca de Parelhas, especialista em direito constitucional pela Anhanguera, Uniderp, especialista em programação web pela UNP, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ex-juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
ex-defensor público do Estado do Paraná, ex-analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ex-técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, e conta com a experiência de 10 anos desenvolvendo os sistemas. Com vocês, o nosso palestrante, o juiz de direito Adriano Araújo. Obrigado, primeiramente, ao secretário Gerânio pelo convite, da gente poder participar hoje dessa apresentação, né? Como o Edinaldo falou agora, falando brevemente do meu mini currículo, eu gosto de brincar dizendo que eu ainda me considero mais programador do que juiz, porque eu fui programador, né, por mais de 10 anos, desde 16 anos de idade, e sou juiz apenas há 6 anos, né? Mas um dia essa balança vai para o outro lado. Como o Gerânio falou, a gente desenvolveu algumas melhorias para a nova versão do PJE que vai ser lançada agora no fim do mês de maio, né? Eu queria agradecer, fazer uma menção especial a alguns servidores da CETIC que me auxiliaram bastante na implementação dessas melhorias, né? O Eric, que sempre ficou disponível até altas horas da noite para republicar fluxos, a Graciele, que também me ajudou bastante com a publicação e análise dos fluxos que eu tive que alterar para as novas funcionalidades, a Emanuele, a Michele e o Saturnino, né, que nos auxiliaram bastante testando efetivamente as mudanças que foram feitas para saber se estava funcionando como deveria do ponto de vista negocial. O próprio Rodolfo, né, que sempre me apoiou em tudo que eu precisei da CETIC. E eu vou agora compartilhar com vocês uma breve apresentação que eu fiz, alguns slides, com as mudanças que foram feitas. São muitas, são muitos pontos, são cinco itens que, a rigor, a gente poderia passar 1 hora falando de cada um. Mas aí eu vou tentar falar rapidamente de todas essas melhorias, né, que vão vir com a nova versão. E, ao final, eu quero deixar o espaço para as dúvidas, que eu acho que é quando efetivamente a gente consegue esclarecer melhor tudo. Eu vou compartilhar minha tela. Então, o assunto de hoje são as automações que foram implementadas para a nova versão do PJE, que vai ser lançada agora no fim do mês de maio, no TJ do Rio Grande do Norte. Esses são os pontos. A gente vai falar rapidamente sobre as novas etiquetas, a automação de etiquetas, a certidão automática de decurso de prazo, a certidão automática de trânsito em julgado, a expedição de citação eletrônica, né, de forma automática, só com um clique, e a automação do Cisbajut. Esses são os tópicos que a gente vai abordar. Com relação às etiquetas, né, a primeira coisa que o usuário do novo PJE, da nova versão do PJE, vai notar é que o painel de trabalho mudou. Então, a primeira grande mudança do ponto de vista do usuário é a área de trabalho, né? Vocês estão acostumados hoje com um painel de usuário. Alguns poucos juízes que haviam solicitado expressamente a possibilidade de usar o novo painel a título de testes já devem conhecer, mas a maioria dos colegas e dos servidores não. Então, o novo painel do usuário interno do PJE como esse que eu estou mostrando agora. Ele vai ter na tela inicial essas 3 listas, né? Uma lista só com o que tem pendente para assinatura. Isso é muito bom para o juiz já entrar e ver o que tem para ele assinar, né? As minhas tarefas, que são aqueles processos que você marcar como favoritos. Aí os processos que tiverem favoritados, eles vão ficar aparecendo nessa lista de minhas tarefas. E do lado direito, todas as tarefas, todas elas daquela unidade com todos os processos, né? E quando você clicar em uma tarefa em particular, em vez de abrir aquela tela que vocês estão acostumados, vai abrir essa tela que eu estou mostrando agora, com, no lado esquerdo, a lista dos processos, ou a lista dos processos organizados por etiqueta, que eu vou falar agora, né? E na parte principal da tela, a tarefa que você efetivamente vai trabalhar. Essa parte principal, esse frame do meio, né, grande, tem o conteúdo que vocês já estão acostumados a trabalhar. Então, com relação às etiquetas inteligentes, qual é a ideia, né? As novas etiquetas, elas permitem a configuração de filtros para que elas sejam aplicadas aos processos de forma automática. Então, a gente criou um conjunto de filtros
que podem ser utilizados: prioridade, assunto, classe, dígito, número de processo, vara, jurisdição, etc. E aí você faz uma combinação desses filtros com regras de I e OU. Pode parecer meio complexo, mas eu vou mostrar que não é relativamente simples. E você pode fazer regras bem complexas, mas em princípio é bem simples. E uma vez você definindo essas regras, né, dos filtros, o sistema, toda vida que você movimentar um processo de uma tarefa para outra, ou um novo processo for cadastrado, o sistema vai verificar se aquele processo tem as informações que batem com os filtros que foram configurados e aplica aquela etiqueta, né, de forma automática. Além disso, se você criar uma nova etiqueta do zero e colocar lá os filtros que você quer, por exemplo, eu quero todos os processos dos dígitos 6 que sejam da classe cumprimento de sentença, sei lá, porque para colocar uma etiqueta com o nome do servidor que cuida do cumprimento de sentença daquele dígito. Você pode também mandar aplicar de forma retroativa. Então, você cria a etiqueta com as regras e tem uma opção no painel de etiquetas em que você manda aplicar aquelas etiquetas que você selecionou e acabou de criar para todos os processos da sua vara. Isso ajuda muito na hora de clicar nas tarefas e clicar na opção de agrupamento por etiquetas, para você já ver todos os processos que tem aquela etiqueta, né? Então, a tela, para você chegarem na tela de cadastro de etiquetas, nesse novo painel do usuário que eu mencionei, vai ter um ícone de uma etiqueta nesse menu de ícones do lado esquerdo da tela, né? Quando você clicar naquele item, vai aparecer essa tela que vocês estão vendo, com a lista de todas as etiquetas que você cadastrou, né, e da sua vara, né? Todos os usuários que cadastrarem etiquetas na sua vara vão ver aquele conjunto de etiquetas. E naquele símbolo de azul com o símbolo de mais, quando você clica, você pode criar uma nova etiqueta, e ao salvar o nome que você está dando para essa nova etiqueta, você pode criar as regras dos filtros, né? Então, quais são as regras, né, quais são os filtros que você pode utilizar para a automação de etiquetas? Então, relacionados ao processo em si: número, assunto, classe, data de distribuição, início e fim. Você pode, por exemplo, criar uma etiqueta para os processos que foram distribuídos de tanto a tanto, por exemplo. Colocou os processos distribuídos de tanto a tanto, ele aplica aquela etiqueta. Pessoas, nome da parte, OAB, por exemplo, eu quero os processos envolvendo, da minha comarca, envolvendo o estado do Rio Grande do Norte, ou município X. Então, eu posso criar uma etiqueta e clicar nessa aba de pessoas e dizer: eu quero somente criar uma etiqueta, eu quero que essa etiqueta seja aplicada automaticamente quando o CPF ou o CNPJ da parte Ré, por exemplo, é X, né? Jurisdição, tarefas, por exemplo, eu quero aplicar uma etiqueta apenas quando um processo cai numa tarefa. Eu crio uma etiqueta, por exemplo, em que para aquele tipo de tarefa quem faz o serviço é um servidor, e para outro tipo de tarefa é um outro servidor. Então você pode trabalhar com aquela lógica de dígito e criar uma etiqueta com o nome daquele servidor e vincular ele a uma tarefa para que aquela etiqueta só seja atachada ao processo quando ele cair naquela tarefa. Então, um exemplo aqui que eu estou dando, né, criando um novo filtro por sequencial. Então, você clica no número de processo, coloca o dígito, né, 0 ou 1, sequencial processo igual a 0 ou 1. Você pode criar uma regra e ir acumulando elas. Então, toda vida que você cria uma regra, e você cria uma nova regra, e você cria uma nova regra, essas regras, elas funcionam de forma acumulativa, ou seja, todas elas têm que estar verdadeiras para aquele filtro ser aplicado. Porém, você pode, dentro de uma mesma regra, criar condições alternativas. Então, por exemplo, aqui eu estou querendo criar um filtro cuja condição é o sequencial do processo 001, o dígito do processo 001, ou a classe de execução seja, a classe do processo seja execução de título extrajudicial. Aqui é só um exemplo aleatório, obviamente, talvez não faça nem sentido para você, mas é um exemplo, você pode fazer isso, né? Então, dentro de uma mesa, antes de clicar em adicionar regra, você pode sair brincando com processo, pessoa, jurisdição, tarefa, prioridades e outros, e sair incluindo várias alternativas.
isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Adiciona a regra, né? Ah, mas eu não quero sequencial ou a classe, eu quero sequencial e a classe. Então você seleciona o sequencial, adiciona a regra, aí ele vai para a lista de regras já daquele filtro, e aí eu vou de novo e cadastro uma segunda regra, classe, execução de título e registro judicial. Aí vai ficar uma primeira regra e a segunda regra. Não sei se ficou claro, pode parecer um pouco confuso no primeiro momento, mas brincando com isso daqui você rapidamente entende. Não é nada do outro mundo, não. Então, por exemplo, eu tentei criar uma regra relativamente complexa, que vai ser incomum, eu acredito, a maioria das pessoas vão criar regras bem menores, mas, por exemplo, eu quero que essa etiqueta seja aplicada exclusivamente quando o CPF ou o CNPJ do réu for X, do réu não, né? Qualquer uma das partes for X, e for um processo do juizado especial civil e o sequencial seja 01 ou a classe seja execução de título extrajudicial. Então, vocês estão percebendo que você consegue criar uma regra bem ampla, se você quiser, bem complexa, né? Pode adicionar quantos critérios você quiser. Então, aqui vai ser a etiqueta o Estado do Maranhão, os processos do juizado civil do Estado do Maranhão, cujo dígito seja 01 ou seja uma execução de título extrajudicial, né? No caso aqui, não vai nem fazer sentido, né? Está vendo que a regra 2, ela nega a regra 3, porque um processo só pode ter uma classe, então não faz sentido. Mas, como eu disse, é só um exemplo. Então, aqui é só uma lista das etiquetas que a sua vara trabalha, né? Então, você pode criar subetiquetas. Então, dígito 01, nova subetiqueta, por exemplo. Maranhão idoso. Então, eu tenho a etiqueta dos processos que envolvem a parte do Estado do Maranhão, e eu tenho uma outra etiqueta que aplica as mesmas regras do Estado do Maranhão e a regra de prioridade de idoso. Então, eu posso criar até 3 níveis de subetiqueta. Eu crio uma etiqueta, associo filtros a essa etiqueta. Se eu quiser, eu posso especializar essa etiqueta, criando uma subetiqueta que vai herdar todos os filtros da etiqueta mãe e criar mais filtros para aquela etiqueta filha, né? Quando você cria as etiquetas, como é que você vê o resultado dessas regras que você mandou aplicar? Lá na tela, no painel do usuário novo, no novo painel do usuário, quando você clica na tarefa, você pode enxergar os processos que estão naquela tarefa, ou por uma lista simples, com todos os processos, que é esse print do lado direito que vocês estão vendo aqui, processos e todos os processos daquela tarefa. Ou, e aí que a etiqueta vem para ajudar, você pode ver os processos organizados pelas etiquetas que você criou. Então, quando eu cliquei aqui na aba de etiquetas, eu mostro todos os processos daquela tarefa que receberam aquelas etiquetas ali. E quando eu clicar na respectiva etiqueta, aí sim eu vejo a lista dos processos daquela etiqueta. É uma forma de organizar, é uma forma mais chique, digamos assim, mais avançada das caixas que a gente está acostumado, né? Hoje a gente já tem as caixas, hoje a gente já consegue criar alguns filtros para essas caixas do painel antigo do usuário. A etiqueta é um passo a mais, né? Na etiqueta, você pode ter múltiplas etiquetas no mesmo processo. Hoje um processo só pode estar numa caixa, né? Com a etiqueta você pode ter múltiplas etiquetas para aquele mesmo processo. E tem uma automação mais ampla. Você pode criar muito mais filtros que hoje não estão disponíveis no PJE da versão que a gente utiliza na RN. Tem várias opções, né? Eu vou já passar para o próximo tópico, porque, como eu disse, são vários tópicos, mas ao final a gente vai reservar aí uns 15, 20 minutos, meia hora, o tempo que vocês precisarem, para a gente ir tirando dúvidas sobre essas funcionalidades. Eu gosto bastante dessa questão das etiquetas, porque deve auxiliar bastante a organização das varas, né? Dá uma flexibilidade enorme para você organizar os seus processos com as suas etiquetas, para organizar, é uma flexibilidade maior do que as caixas hoje dão para a gente. Certidão automática de curso de prazo. Essa é uma outra funcionalidade que a gente implementou, é uma coisa que eu sempre senti muita falta,
quando eu fui implementar essa funcionalidade, eu entrei no PJE, na comarca de Parelhas, e fui ver lá quais eram as tarefas que estavam pendentes. E a tarefa que tinha mais processo pendente de ser praticado o ato, de ser movimentado, era processos com prazo decorrido. Então, lá, 200 e poucos processos aguardando alguém analisar se realmente o prazo decorreu e gerar uma certidão. Isso toma bastante tempo, né? Tudo que o servidor tem que fazer manualmente, analisar e produzir um expediente manual, toma muito tempo, e a gente tem uma realidade da maioria das varas, da maciça maioria das varas aqui no RN, de muita limitação de pessoal. Então, a gente implementou essas duas opções de certidão automática de decurso de prazo e de certidão automática de trânsito em julgado. Qual é a regra negocial? Quando é que essa certidão vai ser colocada nos autos? Só para quem não souber, né, o PJE ele tem uma rotina automática, que todo dia de madrugada, de noite, ela roda. A gente chama essa rotina de verificador periódico. Essa rotina, ela analisa os prazos em curso, vê os prazos que foram encerrados e movimenta os processos que tiveram os prazos encerrados, não tem mais nenhum prazo em aberto pendente, né? Ou porque passou o prazo em branco, ou porque um servidor ou o advogado peticionou e o prazo foi fechado por consumação, né? Pela prática do ato. Quando esse verificador periódico, ele verifica que o prazo encerrou, não tem mais nenhum prazo aberto daquele processo, ele joga os processos para a tarefa de processo com prazo decorrido ou processo com prazo decorrido para o MP. São basicamente essas duas tarefas. Então, o que a gente fez? A gente alterou o fluxo nesse ponto para que, quando o verificador periódico sinalize o fluxo do processo para jogar esses processos com prazo que acabou para as tarefas de processo com prazo decorrido ou processo com prazo decorrido para o Ministério Público, antes disso, o sistema vai verificar se houve, desde a última intimação, alguma juntada de documento dos autos. É uma certidão que vai ser apenas para aquele caso mais simples que existe, que teve uma intimação, nada aconteceu no processo, então, com certeza absoluta, eu posso juntar uma certidão de transcurso de prazo sem manifestação, porque nada aconteceu no processo nenhum. Nem o servidor juntou nada, nem a parte externa juntou nada, então com certeza transcorreu em branco aquele prazo. Mas eu posso ter situações em que a parte juntou uma petição apenas dizendo mera ciência, ou juntou uma petição que não tem nada a ver com aquela intimação que está em curso. E aí, hoje, o sistema ainda não tem essa inteligência. Ele só vai juntar essa certidão de decurso de prazo nessa situação simples de que nada aconteceu no processo. Já aí 60%, 70%, acredito eu, das situações. Mas ainda vai ter aquele resquício, aquele rescaldo que vai necessitar da análise do servidor. Então, o processo que teve alguma petição nos autos após a última intimação, que mesmo que seja uma situação em que eu geraria uma certidão de transcurso de prazo, porque essa petição não tem relação com a intimação, né? Ainda assim ela vai cair na tarefa de processo com prazo decorrido para o servidor analisar, não tem jeito, né? Mas para aquelas situações todas em que houve uma intimação e nada aconteceu no processo, o sistema vai gerar a certidão automaticamente e movimentar o processo para a tarefa de processos com prazo certificado automaticamente, para que o servidor saiba que aquele processo já tem a certidão, só dar o próximo ato, né? Que pode ser fazer concluso, ou intimar uma outra parte, ou praticar algum ato qualquer. Então, requisitos para juntar automático, como eu falei, desde a última intimação, nenhum documento pode ter sido juntado aos autos. Ponto. Essa certidão de decurso simples, ela só vai ser juntada nesse cenário. Então, o que não está contemplado ainda? Múltiplas intimações, ele só olha para a última, né? E a certidão de decurso de prazo da contestação, porque a alteração que foi feita no sistema, por hora, ele só olha a última intimação. O expediente de citação ainda é ignorado. Agora, isso vai ser uma melhoria que a gente vai fazer, não tem problema nenhum, está no nosso roadmap já, para também incluir a certidão de decurso de prazo, desde a citação sem manifestação. Isso aqui é o que a gente fez até agora,
né, com essas limitações que eu estou pontuando, mas a gente quer evoluir todas essas funcionalidades para cada vez mais a gente retirar do servidor a necessidade de fazer qualquer tipo de análise manual. Então, quando o sistema junta a certidão automática, ela vai juntar com esse modelo, é um modelo do sistema, não é um modelo por vara. Então, essa certidão que vai aparecer para o usuário final, né, certidão automática, decurso de prazo sem manifestação. Na data de hoje, o sistema registrou o transcurso sem manifestação do prazo em aberto em relação ao expediente DID número tal, que é o último expediente que foi lançado nos autos. Documento assinado de forma automática com certificado institucional, porque essas certidões automáticas elas são todas assinadas digitalmente com o certificado do TJRN. Trânsito em julgado, a mesma lógica. Tem um verificador periódico. Hoje ele verifica que os prazos encerraram e manda para processo com prazo decorrido, processo com prazo decorridos para o MP. E o que a gente fez foi alterar para que, nesse momento, ele verifique se o último ato daquele processo é uma sentença ou acórdão. Se for uma sentença ou acórdão, o sistema verifica se só não houve nenhuma juntada de documento de usuário externo nos autos, nenhuma juntada de petição. Então, se não houve juntada de petição após a sentença ou acórdão e o prazo se encerrou, o sistema junta uma certidão automática de trânsito em julgado. Mas no juizado, geralmente, é o próprio servidor que junta a petição de recurso, né? Aí, nesse caso, o servidor vai ter que atuar manualmente no sistema, no processo, né? Então, o que a certidão ela faz, ela ignora as petições externas, né? As petições externas. Então, se você... ele não ignora. Se você juntar uma petição externa, se um advogado, um membro do Ministério Público, um defensor público juntar uma petição, aí o sistema não junta a certidão de trânsito em julgado, porque ele presume que aquela petição provavelmente é um recurso. Pode até não ser, e aí o servidor vai ter que juntar a certidão manual, mas provavelmente será, e aí o sistema, por precaução, não gera uma certidão automática. Só gera a certidão automática se não houve nenhuma juntada de petição após a sentença ou acórdão. Mas muitas vezes, o pessoal, é um cenário muito comum, o próprio advogado, o membro do MP ou o membro da defensoria juntam uma petição apenas com mero ciente, dando mera ciência da sentença ou acórdão. E aí, nesse cenário, a gente colocou uma pequena inteligência no sistema para tentar reconhecer que a petição é uma mera ciência, para ignorá-la também, né, para não contar essa petição como uma petição que inibe a juntada da certidão. Então, se não houve nenhuma petição externa, nenhuma petição, né, juntada aos autos, após a sentença ou acórdão, ou mesmo tendo havido uma petição, essa foi uma petição de mera ciência, em que o advogado, o MP, etc., apenas colocou lá, ciente da sentença, ciente do recurso, etc., do recurso não, da decisão, né? O sistema ignora e junta a certidão de trânsito em julgado mesmo assim. Então, para os fins de verificação acima, o sistema faz alguns testes para tentar reconhecer as petições de mera ciência e ignorá-las. O que ainda não está contemplado, os embargos de declaração, né? Então, se o juiz ou a secretaria juntar os embargos de declaração como decisão, o sistema não vai, da forma como ele está hoje, a gente vai evoluir para ele ter essa inteligência, mas hoje ainda não, ele não vai juntar a certidão de trânsito em julgado, ele só junta a certidão de trânsito em julgado se a última decisão que consta dos autos for uma sentença ou acórdão. Então, se você teve um embargo de declaração, e portanto foi uma petição externa, o sistema não vai juntar a certidão de trânsito, a secretaria vai fazer concluso, o juiz vai decidir os embargos. Se o juiz juntar esses embargos como sentença de embargos, para acolher ou não, aí o sistema vai conseguir fazer a automação de juntar automaticamente a certidão de trânsito. Por quê? Porque o último ato ele vai ter sido uma sentença e aí ele vai aplicar a lógica dele normalmente.
É importante, na tarefa de processo com prazo decorrido, foram criadas duas opções: gerar automaticamente certidão de decurso, gerar automaticamente certidão de trânsito. Hoje, porque veja, tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando de juntar a certidão de decurso e juntar a certidão de trânsito em julgado por automação que foi disparada pelo verificador periódico, que é aquela rotina automática que toda madrugada roda no PJE. Certo, mas e os 200 processos que já estão lá na tarefa de processo com prazo decorrido na minha vara? O que é que eu faço com eles? O servidor pode entrar no processo e, ao olhar, verificar que não precisa, que realmente é caso de juntar uma certidão de trânsito ou de decurso de prazo sem manifestação. A gente colocou uma facilidade, né, lá no menu, naquela setinha que você clica para poder transitar o processo, a opção de gerar automaticamente certidão de decurso e gerar automaticamente certidão de trânsito. Para quê? Para que o servidor, ao clicar, o sistema junte a certidão nos autos automaticamente. É só um facilitador. Na prática, o servidor está forçando juntar a certidão automática, digamos assim, né? É para evitar, mas ele está tendo que canalizar de todo jeito. É para evitar dele ter que criar o expediente, né? São alguns segundos a menos, mas aí quando você multiplica isso daí por centenas de processos, por milhares de processos, é bastante tempo economizado. Então, o servidor, em vez dele ter que criar o expediente de certidão e assinar e fazer todos aqueles passos que hoje ele normalmente faz, ele só clica lá no link, gerar certidão automática de decurso de prazo ou gerar certidão automática de trânsito em julgado, e o sistema junta ela, certo? Da mesma forma, é um modelo padrão, né, um modelo do sistema, certidão automática de trânsito em julgado. Nesta data, o sistema constatou que as partes foram intimadas e transcorreu o prazo legal para interposição de recurso à sentença ou acórdão prolatado nos autos, né? Uma pergunta que chegou até mim aqui no WhatsApp é se a sentença for apenas para um réu. No final, quando terminar toda a apresentação, a gente vê todas as dúvidas e tenta responder, tá certo? Certidão automática. Então, eu já falei das etiquetas, do novo painel / etiquetas, da certidão automática de decurso de prazo, da certidão automática de trânsito em julgado. Uma outra funcionalidade que a gente implementou para facilitar a vida da secretaria, que perde muito tempo gerando expediente de citação, aquela tela de preparar ato de comunicação processual é uma tela do demônio, né? Porque ela tem 5 abas, você clica, vai ter que escolher o destinatário, vai ter que escolher o ato. É uma quantidade absurda de cliques, você perde um tempão em 5 minutos por baixo, se você for um servidor rápido, já familiarizado com a tela, para poder até chegar ao ponto de efetivamente assinar e aquela citação ser juntada aos autos, né? O expediente ser juntado aos autos. Então, a gente criou uma funcionalidade que eu chamei carinhosamente de citar com um clique, tentando imitar aquela lá na Amazon, né, que é comprar com um clique. Então, citar com um clique, em que na tela de análise de secretaria, uma das opções que vai aparecer na tela de análise de secretaria, quando você clicar na seta, naquela setinha que lista todas as opções que você pode fazer com aquele processo, uma delas vai ser citar com um clique. Quando você clicar nessa opção, o que o sistema vai fazer automaticamente para você? Ele vai gerar um expediente de citação eletrônica via sistema para cada réu que admite essa modalidade de citação, ou seja, para cada réu que tem uma procuradoria cadastrada no PJE. Isso vale, grosso modo, para a Fazenda Pública, né? Para aqueles grandes réus que estão cadastrados no sistema de cadastro de pessoa jurídica do TJ. Então, o sistema detecta automaticamente que aquele réu admite receber a citação eletrônica e já cria uma citação eletrônica via sistema para ele. E com relação aos réus que não tenham, não admitam essa modalidade de citação, o sistema automaticamente cria o expediente de citação física, que vai ter que ser enviado via Correios, mas pelo menos já abrevia o trabalho que o servidor ia ter de gerar o expediente. Então, o sistema já gera o expediente e já movimenta para uma tarefa para que ele possa imprimir aquele expediente e aí fazer o trabalho manual de encaminhar para os Correios. Futuramente, a gente vai automatizar também esse ponto,
quando a gente implementar a integração do PJE com o e-Carta dos Correios. E aí até mesmo essa parte de encaminhar expedientes físicos para os Correios vai ser automatizada de tal maneira que o servidor não tem que fazer nada. Clicou em citar, o sistema cita todo mundo e o que for para o Correios vai via carta para os Correios, sem ter que imprimir, sem ter que verificar, sem ter que fazer nada. Detalhe, esse é um porém. A citação, da forma como ela está feita aqui, é apenas para a citação para apresentar contestação. Por quê? Porque a questão de citar para audiência, a gente vai utilizar-se do robô do TRT da nona região, que integra o PJE ao Zoom. Né? Um problema, uma dificuldade que a gente tem é a seguinte: cada vara trabalha com o Zoom de uma maneira diferente. Algumas varas criam uma reunião no Zoom para cada audiência, e aí é um ID diferente para cada audiência. Umas colocam com senha, outros colocam sem senha, outros colocam uma sala geral, né, como se fosse uma sala permanente de audiência, e bota só o ID dessa sala no modelo de citação. Então, está ficando muito complicado, né, fazer essa citação automática compatibilizando com essa realidade que varia para cada vara. Né? Então, a gente preferiu atender um cenário que já é uma ajuda enorme, né? Nesse momento de pandemia, mesmo algumas varas que ordinariamente iriam citar para audiência, estão citando para contestar, né? Para evitar a realização do ato de audiência. Então, para quem tiver nessa situação, essa funcionalidade vai atender bem. As varas de fazenda pública, de um modo geral, do juizado ou as varas comuns, também vão se beneficiar enormemente dessa possibilidade, porque a fazenda pública, grosso modo, a gente não cita para audiência, né? A maioria não cita, a maioria dos colegas não cita para audiência. Então, é uma funcionalidade que vai ser muito útil para muita gente. Porém, se você vai ter que citar para audiência, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho até que a gente implemente essa funcionalidade de integração com o Zoom, em que a gente vai clicar na opção de gerar a citação com audiência, e aí, uma vez já tendo sido designada a audiência no PJE, o sistema automaticamente vai no Zoom, cadastra a reunião, e aí gera o expediente de citação com as informações da audiência dele, né? E tudo de forma automática. Esse aqui é um modelo de citação eletrônica que foi gerado no sistema, né? Também é um modelo geral, né? Relativamente genérico. Ele traz a menção do prazo de 15 dias ou 30 dias, a depender do réu ser fazenda pública ou não. Mas eu acredito que isso a gente já validou com os colegas da presidência, né? Eu acredito que esse modelo, como se encontra, atende bem à realidade de todos os colegas que vão precisar citar eletronicamente sem audiência. Sysbajude é a última das funcionalidades que eu atuei diretamente na nova versão do PJE, e basicamente o que a gente fez foi integrar o PJE ao Sysbajude. Hoje, o servidor tem que fazer o quê? Ele tem que entrar no Sysbajude, né, se logar com seu CPF e senha do corporativo, o servidor ou o juiz, criar a minuta lá no Sysbajude, protocolar a minuta lá no Sysbajude, ficar controlando de alguma maneira manual, para, sei lá, daqui a 2 dias entrar de novo no Sysbajude, ver as respostas daqueles protocolos que foram feitos. Já era pegar o recibo que está lá no Sysbajude e juntar no PJE. Então, é um trabalho bastante manual, né? Você perde tempo, você tem que ter o controle, né? Em alguns casos, esse controle às vezes não é tão bom e aquele protocolo que você fez fica lá aguardando um tempão para poder juntar a certidão do resultado no processo. Então, a integração automática, a robotização, digamos assim, do PJE com o Sysbajude vem para tentar resolver essa questão toda. Então, a ideia o juiz vai configurar as informações daquela sua vara para o Sysbajude, por exemplo, qual é a conta de depósito judicial que deve ser feita em caso de transferência, qual é o valor mínimo para desbloqueio em relação ao valor ínfimo, por percentual ou por valor nominal, por exemplo,
eu não bloqueio nunca, eu sempre mando desbloquear se o valor for inferior a R$100, porque não faz sentido. Ou então, se for menor que 10% do valor total que eu queria bloquear, para mim isso é ínfimo, desbloqueia automaticamente. Então, você pode configurar isso no PJE, e aí o próprio PJE vai ter essa inteligência de, ao conversar com o Sysbajude, verificar que aquele protocolo teve um determinado resultado e que ele se enquadra nas hipóteses que você pré-configurou de desbloqueio automático de valores ínfimos. Ou, se for o caso de transferir, já indicando qual é a conta de depósito judicial da sua vara. E, além disso, você também pode indicar um prazo para essa transferência, porque a maioria dos colegas não faz a transferência automaticamente, né? Eles com o resultado da transferência, do bloqueio, melhor dizendo, a maioria dos colegas intimam o réu, né, que sofreu essa constituição judicial, para fins daquele prazo de 5 dias de embargos à penhora, né? Embargos à penhora online, para só assim, depois de feita essa discussão de eventual bloqueio em cima de valor empenhorável, que ser feita a transferência para uma conta judicial, né? Então, você configura lá um prazo para que o sistema, caso nada aconteça até lá, ele automaticamente faça essa transferência para você. Então, a lógica qual é? O juiz configura as suas opções, né, de depósito, transferência e desbloqueio automático. O servidor pega os processos que estão pendentes apenas de penhora, né? Lá em análise de secretaria vai ter um item, uma opção chamada dar cumprimento à ordem de penhora. Então ele vai pegar os processos, inclusive em lote, se ele quiser, e movimentar tudo para essa tarefa de dar cumprimento de penhora. E aí ele vai entrar dentro do fluxo do Sysbajude. Ao chegar no fluxo do Sysbajude, dentro do PJE, o servidor pode também, em lote, se assim quiser, já mandar protocolar todas aquelas ordens no Sysbajude, e aí, se você mandar protocolar em lote, o que o sistema vai fazer é pegar o valor da causa e utilizar como valor do bloqueio, e pegar todos os réus indistintamente e incluir como réus no Sysbajude. Mas nesse processo aqui, o valor do bloqueio não é o valor da causa, ou eu não quero retificar o valor da causa, ou então é só um réu, não, é todos eles. Aí você vai na tarefa de fazer bloqueio individual. Também vai estar lá a opção do PJE de você clicar na tarefa e, em vez de mandar protocolar diretamente, você faz o bloqueio individual, em que você escolhe o valor e o réu. Também não tem problema nenhum. Então, o primeiro passo é o juiz configurar a integração, né, no menu hambúrguer lá do PJE. Eu vou mostrar isso aqui. Na tela de configuração, ele escolhe as opções que eu mencionei. Uma vez feitas as configurações, o servidor de secretaria, em análise de secretaria, deve encaminhar via opção dar cumprimento à ato judicial de penhora online para a integração do Sysbajude, e lá o servidor escolhe protocolar a ordem de bloqueio de valores, e aí ele pode protocolar em lote com esse comportamento que eu mencionei. O valor da causa é igual ao valor do bloqueio, todos os réus dos processos são incluídos para bloqueio. Ou, se ele quiser personalizar o bloqueio, ele seleciona a parte e indicar o valor do bloqueio. Para o juiz poder checar na tela de configuração, lá no menuzinho do PJE, você clica no menu hambúrguer, digita Bacen, e já vai aparecer configuração serviços Bacen. Essa é a tela de configuração. O juiz, assim como ele lá no Sysbajude, ele tem que botar o CPF e a senha do corporativo, aqui também no PJE, ele vai botar a senha do corporativo dele. Essa senha, ela fica criptografada dentro do PJE, não tem como ninguém, nem mesmo as pessoas que têm acesso à base de dados, saber que senha é essa, né? E essa senha vai ser utilizada pelo PJE para os protocolos de bloqueio, de transferência e de desbloqueio automático pelo sistema. Então, quando o juiz entra nessa tela e coloca a sua senha do corporativo, ele está autorizando ao robô a fazer as operações em seu nome, tá? E aqui os dados para a realização do desdobramento, que é indicação da instituição financeira, agência e tipo de crédito para fins da transferência, né, a conta de depósito judicial, o prazo para transferência automática e os valores mínimos de bloqueio, ou em termos de percentual ou em termos nominais, o que interessar melhor para o juiz. E essa tela de configuração você pode alterar ela quantas vezes quiser.
Se você quiser fazer um lote e com uma regra, e depois, na próxima lote, você quiser mudar, também não tem problema nenhum. Essa tela, você modifica as informações dela quantas vezes quiser. Mas uma vez modificada, aquelas configurações vão ser utilizadas para as operações subsequentes que foram feitas no PJE. Lá naquele painel do usuário interno que eu mostrei lá no início, na terceira coluna, que tem tarefas, onde mostra todas as tarefas da sua vara, vai ter lá as tarefas do Sysbajut, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 processos que foram protocolados, 2 processos que o Sysbajut retornou uma mensagem de erro, 2 processos em que eu posso ver os logs de recibo do Sysbajut, e aqui vão se acumulando, né? Protocolados, transferidos, etc, todos os status possíveis. Quando o sistema automaticamente fizer uma transferência, um bloqueio, uma transferência ou um desbloqueio, vai ser juntado a uma certidão automática nos autos. Então, o sistema, o próprio PJE, ele, quando você manda fazer o bloqueio, né, manda protocolar, o sistema junta nos autos o recibo que vem do Sysbajut, e o próprio sistema, ele mesmo controla aquele prazo dos 48 dias, das 48 horas. Então, alcançado o prazo, todo dia ele faz essa verificação. Então, quando os processos tiverem resposta, o servidor não precisa nem olhar, ninguém precisa olhar, o próprio PJE vai no Sysbajut, pega as respostas daqueles processos, gera uma certidão e junta nos autos. Ou uma certidão de que deu tudo certo, ou uma certidão de que não foi possível bloquear, enfim, junta uma certidão com o recibo do Sysbajut para que os autos fiquem instruídos com essa informação. Então, tanto certidão automática de bloqueio, de desbloqueio, de transferência, etc. Ou sempre juntando o recibo do Sysbajut. Então, foi bem rápido, né? É muita coisa, são muitos tópicos, talvez o pessoal tenha bastante dúvidas, mas eu estou agora à disposição para as dúvidas. Estou vendo aqui algumas perguntas que a Michelle já me mandou pelo WhatsApp, são perguntas bem pertinentes, né? O colega Marivaldo perguntou sobre a evolução do verificador periódico. Eu confesso, Marivaldo, que eu não atuei nesse ponto, então não sei dizer. Acho que o Rodolfo ou o Eric saberiam informar melhor sobre alguma evolução no verificador periódico. Assim, não foi feita nenhuma mudança no verificador periódico, mas o verificador periódico, ele sinaliza o fluxo, né? Então, o que a gente fez foi alterar o fluxo para que ele se comporte ligeiramente diferente e a gente possa juntar as certidões de decurso de prazo ou de trânsito em julgado de forma automática, né? Então, nada foi alterado no verificador periódico para viabilizar essas mudanças que eu mencionei. A gente mudou apenas o fluxo do PJE. Marcos César, essa questão do recurso, não teria como reconhecer a petição? Sim. O problema é que aí eu dependeria do usuário agir corretamente, né? Dele escolher o tipo de petição, recurso, por exemplo. E a gente sabe que nem sempre o usuário escolhe o tipo de documento correto. Muitas vezes ele simplesmente coloca lá juntar de petição, por exemplo, aquele tipo genérico, né? Então, não tem como ter certeza, né? Não tem como ter certeza. Claro, eu tenho como ter certeza das situações em que o usuário fez utilizando o tipo de documento correto, mas eu não tenho como ter certeza que uma petição que não está marcada explicitamente como de recurso é um recurso, porque pode ser. A doutora Tatiana, Adriano, o que acontece se a sentença for apenas para um réu, por exemplo? Eu confesso, Tatiana, que eu não vislumbrei esse cenário num primeiro momento, realmente. A lógica que foi implementada qual é? Tem uma sentença, tem um acórdão. Eu estou presumindo que todo mundo foi intimado daquela sentença, daquele acórdão, e transcorrido o prazo de todo mundo, sem qualquer peticionamento nos autos, o sistema presume que transitou em julgado. Essa foi a lógica que foi implementada, entendeu? Tem muita coisa que a gente consegue melhorar ainda, né? Como eu mencionei, essa situação de reconhecer corretamente se é uma mera ciência ou não, a gente já colocou uma inteligência lá para tentar evitar essa situação.
Mas a gente pode pensar como melhorar nesse cenário que você mencionou, tá? A TIM tem procuradoria? Eu não tenho certeza, Arleno. A gente precisaria confirmar com a CETIC. Né? Várias empresas já têm se cadastrado no nosso sistema. Esqueci o nome agora, CISCAD alguma coisa. Mas se tiver, e você clicar lá em citar automaticamente, o sistema já vai reconhecer isso e mandar a citação via sistema. Se não tiver, vai cair na tarefa de imprimir o expediente de citação, tá bom? Uma dúvida para a fase das perguntas. No nosso gabinete, a distribuição dos processos aos assessores se dá por matéria. Há também uma discriminação em cada grupo de trabalho relativa à classe do processo. A colocação nas caixas de cada GT é manual, pois muitas vezes os processos são cadastrados com assunto incorreto. Minha pergunta, no sistema das etiquetas, seria possível inserir manualmente os processos? Sim. A automação das etiquetas é um plus, é um benefício, é uma vantagem. Mas você pode trabalhar com o modelo tradicional. Você dá um nome para uma etiqueta, pega essa etiqueta e aplica no processo. Lá, quando você estiver no processo, em qualquer processo, em qualquer tarefa, tem sempre a opção lá em cima no menu de você adicionar uma etiqueta àquele processo manualmente, sem problema nenhum. Sendo obrigatória a colocação das regras, não é opcional. Pegando o gancho acima, será possível dividir os processos por tarefa, como hoje? Concurso para decisão de urgência, relatório, sim. Essa questão da divisão por tarefas não foi modificada. Ela continua, vão ser os mesmos números de tarefas que vocês já estão acostumados. Nada mudou com relação a isso, exceto uma outra tarefa que foi criada para fins de adequar essas modificações que a gente fez. Doutora Suzana, essa função do Sysbajud é apenas para bloqueio de valores? Sim, Suzana, a gente só fez nesse primeiro momento a automação de bloqueio. As requisições de informação ainda não. Posso escolher um percentual e um valor mínimo? Pode, você pode colocar os dois. Rosivaldo, em relação à competência criminal, tem alguma novidade? Com relação assim, eu não posso falar de todas as novidades do PJE como um todo, né? Com relação a essas mudanças que eu fiz, em princípio, as etiquetas podem se aplicar ao criminal, sem problema nenhum. A citação, obviamente, não, porque ela menciona os artigos do CPC, a gente teria que criar, eventualmente, uma citação eletrônica para o criminal, que eu acho que seria interessante. E a certidão de decurso de prazo e de trânsito em julgado, elas se aplicam também ao criminal, porque o próprio criminal hoje utiliza o fluxo vencível, então não faz diferença, né? Os fluxos que a gente está utilizando para o civil também estão sendo utilizados para o criminal, então essas mudanças com relação às certidões automáticas, elas vão também impactar no criminal. Em relação à consulta por servidores que não retornam os processos com segredo de justiça, houve alteração da política de acesso, nós temos essa nova versão do PJE, ela já vem com aqueles 5 níveis de sigilo que não tem na versão atual, né? Então, você vai ter 5 níveis de sigilo, de segredo de justiça, de tal modo que a gente vai poder, em um nível máximo de segredo, vincular aquele processo apenas a CPFs. Então, um problema recorrente que nós temos hoje, que é aqueles processos mais sensíveis, especialmente em operações criminais, em que hoje, mesmo quando você coloca em segredo, toda a vara tem acesso. Esse problema foi resolvido, né? Na nova versão, ele já está trazendo a novidade que vem da versão nacional do PJE, que é o esquema de 5 níveis de sigilo, né, gradativos, para que você possa chegar ao ponto extremo de vincular somente a esta ou aquela pessoa. Será possível a assinatura de acordos, por exemplo, em bloco? A doutora Sandra Elali. Eu confesso que esse ponto eu não trabalhei, Sandra, eu não saberia lhe responder se é possível ou não a assinatura em bloco. Talvez algum colega da CETIC possa esclarecer esse ponto. Seria interessante que o editor de texto tivesse a opção de espaçamento 1,5 ou duplo. Uma evolução futura, assim, é uma coisa que eu acredito que o Gerando já deve ter falado nas outras apresentações. Essas aqui são algumas novidades que vão entrar no PJE, e a cada 2 meses, a partir do lançamento da nova versão, a gente pretende, a CETIC, né,
com o meu auxílio eventual, se necessário for, né? Tenho todo interesse, porque acaba beneficiando também a minha volta, né, ao TJRN, para a minha comarca está funcionando bem. Vão ter novidades, né? A gente vai a cada 2 meses lançar melhorias no TJE, né? Melhorias com relação a essas novidades que nós trouxemos na apresentação de hoje, coisas que de repente o pessoal perceba que não esteja tão bem no uso do dia a dia e precise corrigir ou melhorar, né? E uma novidade eventual que a gente vai colocar é o novo editor de texto, usando o LibreOffice Online, que é quase como se fosse um Google Docs ou um Word Online, né? Então, no novo editor de texto, você vai ter uma quantidade absurda de melhorias relativamente a essas questões de formatação. A principal vantagem é que a gente não vai perder a formatação quando der o Ctrl+C, Ctrl+V do Word, né? Hoje a gente tem esses editores do PJE, o atual editor do PJE, que é o CK Editor e o TinyMCE, que são os dois que a gente utiliza. Eles têm, por natureza, essa característica de não necessariamente respeitar a formatação que você traz de um outro editor de texto. Porém, no LibreOffice Online, que a gente vai implementar oportunamente, colocar no nosso PJE oportunamente, já está no CNJ aqui, a gente já utiliza desde o início do ano passado, ou retrasado, se não me engano, faz um tempinho, não tem esse problema. Em relação às iniciais com liminares, teria que gerar etiquetas para elas? Como seria? Se você quiser, sim, né? Ela já vai para a tarefa normal, né, de processos com decisão de urgência, né? Mas se você quiser, por algum motivo, também etiquetar esses processos com liminar, é possível. Não vi se já foi perguntado acerca da comunicação com o DJE. Precisamos para publicar sentença em processos com réu revel e para publicar edital. Nesse ponto aqui, eu deixaria para os colegas da CETIC responder, eu não atuei nessa tarefa. Quanto à certidão de trânsito, Jussara perguntou, como fica quando o acordo ou decisão for de incidente, quando, por exemplo, o agravo interno no agravo de instrumento? Segundo, como fica a certidão de trânsito automática, se é muito comum os processos migrarem para o prazo decorrido sem que tenha finalizado o prazo de todas as partes. Ocorre muito quando ocorre o prazo de Ministério Público. Então, da forma como está implementado, o processo não pode transcorrer para processo com prazo decorrido sem que todos os prazos de todas as partes tenham se encerrado. Se porventura essa situação aqui que está sendo descrita pela Jussara ainda porventura permanecer por bug, a gente vai precisar corrigir, não pode. Se tem prazo em curso, ele tem que permanecer na tarefa de processo com prazo em curso, não pode cair na tarefa com processos com prazo decorrido. Eu não sei se, com relação ao Ministério Público em particular, o sistema tem um comportamento diferente, não deveria, porque isso pode quebrar essa funcionalidade pode gerar uma situação esdrúxula do sistema achar que os prazos estão todos encerrados, porque o processo foi tramitado para a tarefa de processo com prazo em curso, e gerar uma certidão automática que não faria o menor sentido, né? Então, esse é um ponto de atenção, até mesmo para a gente, Michele, Emanuele, quem estiver aí escutando, para a gente fazer testes antes de lançar a versão agora no fim do mês, para ter a tranquilidade de que isso não acontece. Com relação à questão do acórdão, ou o acórdão de incidente, essa é uma boa pergunta, Jussara. Eu teria que pensar um pouco. Eu teria que fazer alguns testes para ver como o sistema está se comportando agora, se ele está juntando ou não a certidão e se é caso de juntar ou não a certidão, tá bom? Fica aí mais um dever de casa para a gente, tá, Michele e Emanuele? Se você puder ir anotando, Michele, para a gente não esquecer de verificar depois, essas perguntas da Jussara foram muito pertinentes. Suzana, na distribuição de processos, como eu sou juiz de primeiro grau, eu não tenho tanta familiaridade com alguns da tramitação dos processos no segundo grau, então pode ser que a gente tenha passado batido, viu, Jussara? Na distribuição de processos, vai ter algum indicativo para análise de ações idênticas com mesmas partes, para que não venham a ser juizadas perante vários juízes da mesma competência? Não está pronto ainda, mas está no nosso roadmap.
Essa funcionalidade ela já existe, é um modelo de inteligência artificial, né, de machine learning, que já está disponível no Synapses, que é o framework de geração e hospedagem de modelos de inteligência artificial do CNJ. Ela já existe, né, já é possível fazer isso, e vai ser eventualmente implementado dentro desse roadmap que eu mencionei, que o ACETIC está montando para a cada 2 meses lançar alguma novidade, alguma melhoria no PJE. Vocês sabem, não tem como fazer tudo de uma vez, né? Bastante coisa. Então, a gente está entregando essas melhorias agora, que eu já acho que já ajudam bastante, né? E a gente não vai ficar mais como acontecia antes, 1 ano, 2 anos, com o PJE estático, aguardando uma nova versão. A gente vai ficar lançando todas as melhorias que já existem na versão nacional e que a gente precisa apenas ter o esforço interno de implementação, a gente vai entregar ao longo do tempo. Nelson, nessa atualização, já é possível cadastrar as informações criminais de processos digitalizados? Nelson, eu vou pedir que o pessoal da CETIC responda, tá? Eu não trabalhei com essa parte. Comarca de Campo Grande. Adriano, você pode explicar brevemente como funciona esses 5 níveis de sigilo? Eu teria que buscar ajuda aos universitários aqui, eu não decorei. Né? Eu não decorei os 5 níveis de sigilo. Quem implementou para a versão nacional do PJE foram os colegas do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, eles montaram esse modelo que foi aprovado pelo Grupo Nacional Negocial do PJE, mas basicamente você vai ter uma gradação, né, como o próprio, são 5 níveis, então você vai ter a situação sem sigilo, que é o processo público, e você vai ter a situação extrema de sigilo individualizado por pessoa. Deixe-me ver se eu consigo, bem rapidamente aqui, buscar essa informação para você. Eu acho que eu vou acabar perdendo muito tempo procurando aqui os detalhes de cada um dos níveis, mas eu fico com essa dívida, então. Eu vou passar essa informação para o pessoal da CETIC, que eles podem encaminhar naquele grupo de broadcast de informações que tem, que os colegas juízes todos estão, né? Com essa informação dos 5 níveis de sigilo. A principal informação é que a gente vai ter, né, essa possibilidade de restringir apenas para o juiz e as pessoas que ele indicar, que essa era, digamos assim, uma das principais demandas que os colegas traziam para a gente, principalmente naqueles processos criminais com informações mais sensíveis. Doutor Adriano, eu não estou conseguindo mais visualizar aqui o bate-papo, eu não sei. Eu estou vendo aqui. Qual a ferramenta que podemos utilizar para aplicar os processos já existentes na vara de etiquetas geradas? No menu de etiquetas. Eu não mostrei aqui, mas naquela tela em que lista as etiquetas da sua vara, tem alguns botões lá em cima. Uma delas é um botão com uma varinha, parece uma varinha mágica. Literalmente o nome dela é fazer mágica. Quando você clicar nessa varinha, vai aparecer, você tem que marcar alguma etiqueta que você quer aplicar retroativamente aos seus processos. Aí você vai clicar nessa varinha, aí vai aparecer uma tela com a quantidade de processos que você tem e as etiquetas que você selecionou para ser aplicados retroativamente. Aí você confirma e aí o sistema faz a varredura de todos os processos da sua vara. Se tiver muito processo, pode demorar um pouco, e os processos que se encaixarem nas regras de filtro, ele vai aplicar aquelas etiquetas que você selecionou. Alguém está pedindo para liberar o microfone. Era para falar exatamente sobre essa questão da varinha mágica que tinham questionado aí no bate-papo, mas o senhor já deu uma explanação. E sobre a questão da Secretaria Unificada, estamos finalizando a implantação da Secretaria Unificada, que já existia em Mossoró, né, nas varas de família e cíveis. Estamos terminando os testes nos juizados da Fazenda, aqui de Natal, certo? Só para esclarecer, sobre o LibreOffice, que eu vi algumas pessoas colocando, já ficando feliz, a gente ainda está em fase de estudos, não será aplicado nessa versão ainda, mas já está no radar, né? A gente já está fazendo análise técnica disso. Paula perguntou aqui sobre o segredo de justiça, é aquele que eu mencionei, né? A depender do nível de sigilo que você
que você atribui ao processo, as partes podem ou não ter acesso. Se você quiser, você pode restringir ao ponto em que só o juiz e quem ele indicar vai ter acesso. Acho que a Rosa está parabenizando a gente, né? Obrigado, Rosa. Só para deixar claro, essa questão da varinha mágica é uma funcionalidade que o doutor Adriano comentou aí, que é muito interessante. A gente só precisa ter um pouco de paciência com ela. Por quê? Porque quando a gente cria uma etiqueta e usa a varinha mágica, ela vai fazer uma consulta de todos os processos da unidade. Ou seja, se o processo tiver 30 mil processos, ela vai verificar se esses 30 mil processos se encaixam nessa regra criada. Ou seja, pode ser, não é algo que demore 20 segundos. Dependendo da vara de execução, por exemplo, que tem 30, 40, 50 mil processos, é algo que demora um pouco. Então, é para deixar ciente, porque pode ser que alguém ache que é algum problema no sistema, lentidão no sistema, mas não. É porque o processo, porque a etiqueta verifica processo por processo qual se encaixa naquela característica. Certo? Aí existe realmente essa lentidão, entre aspas. Vi aqui que a TIM foi cadastrada, é isso? A TIM está cadastrada, Rodolfo? A TIM tem procuradoria cadastrada. No entanto, parece que nenhum dos dois representantes já acessaram o PJE. Ou seja, eles estão cadastrados, mas nunca acessaram o PJE com certificado digital. Aí acaba que as varas não conseguem fazer essa citação, porque precisa que pelo menos um deles já tenha acessado o sistema com certificado e assinado aquele termo, né? Entendi. Então precisa que é uma questão para a administração, então, né? Fazer essa interveniência junto à TIM. Exatamente. Deixa eu ver, está chegando perguntas pelo WhatsApp. O colega Marcos César perguntando, a nova versão trouxe algum diferencial para as secretarias unificadas? Rodolfo. Eu não sei de onde o Marcos César se é de Natal de Caicó. De Caicó, as secretarias unificadas só estão funcionando hoje, como eu disse anteriormente, em Mossoró, né, que é as áreas cíveis e de família, e existe hoje também em Natal no Estado da Fazenda. No entanto, em Natal só está no papel, não está no sistema. A gente está implementando para que nessa nova versão já entre no sistema a de Natal. Depois que a gente fizer todo esse estudo, a implementação de novas secretarias unificadas, caso seja o anseio da administração em outras unidades, será mais fácil, certo? Essa versão fica mais fácil de implementar isso. Rodolfo, Caicó já tem secretaria unificada, mas eles funcionam naquele formato de entrar em cada um. Né? Já. Desculpa. Então, pronto. É possível, será possível, sim. A princípio, a gente implementou somente, por enquanto, na de Natal. Mas eu vou ver essa possibilidade de Caicó. Realmente, eu peço desculpas que eu não tinha essa informação que Caicó já tinha. Tem muita coisa boa que a gente ainda quer fazer, né? Essa aqui é uma primeira leva, né? Por exemplo, a questão... o meu sonho é acabar com aquele PAC, né? Preparar ato de comunicação processual, aquela tela de 4 abas para criar mandado, é muito chato aquilo dali. E assim como a gente alterou para a citação ser com um clique, para juntada de certidão ser com um clique, a nossa ideia é que também a gente possa transformar todas essas funcionalidades da secretaria com um clique. O meu sonho é que um dia o servidor só tenha que fazer manualmente algo que seja fora do padrão realmente, que fuja da normalidade, mas aquilo do dia a dia, na minha concepção, tem que ser tudo automatizado, porque já é possível fazer automatizado. O PJE já tem essa funcionalidade, essa potencialidade embutida. A gente só precisa concretizá-la. E aí, alguma dessas funcionalidades a gente conseguiu concretizar, vai conseguir concretizar agora já nessa versão que a gente vai lançar no fim do mês, e ao longo dos próximos meses a gente vai ficar introduzindo novas melhorias para facilitar a vida da secretaria, que sofre demais com esse monte de tarefa chata, manual, e secretarias abarrotadas de processo, com pouco servidor para poder fazer, praticar os atos, né? Essa é a realidade que a gente tem, e a gente precisa fazer com que a informática trabalhe para a gente, para que a gente não tenha mais que sofrer com esse tipo de problema. Mais perguntas, pessoal? Exatamente, só queria... o discurso da presidência junto com
a CETIC, é sempre o foco é melhorar agora cada vez mais o PJE para que diminua-se o trabalho da secretaria, que fique mais mecânico, que menos cliques, como o doutor Adriano vem dizendo, né? A gente tem essa ideia de a cada 2 meses criar uma inovação, implementar alguma coisa para que melhore isso. Tá? A versão está prevista para o dia 28 de maio. Como tudo que é novo, no começo a gente sabe que tem aquele susto, tem aquelas dificuldades. Sabemos que vamos ter muitos chamados nesse período, principalmente nesse primeiro ou segundo mês de implantação. Mas, assim, eu quero deixar claro que, com certeza, até pela avaliação de outros usuários, esse painel de etiquetas vem muito a melhorar o trabalho da secretaria. Ele é muito melhor de trabalhar do que o que a gente trabalha hoje, que é nas cartas, né? Rodolfo, tem uma pergunta aí sobre uns asteriscos do site. Eu não sei que funcionalidade de asterisco é essa. Dr. Rosivaldo que fez. Deve ser dentro do editor do SAGE, que ele quer saber se tem alguma opção para o PJE. Eu nunca usei, não tenho nem ideia do que ele está falando. Eu também não sei. Eu não sei se aquele asteriscozinho coloca no final da frase e vai lá para o rodapé alguma coisa. É isso? Acho que é um atalho para você poder... Acho que é Ctrl+G o atalho do teclado, que você fazia com que o cursor do mouse pulasse automaticamente para o próximo asterisco. Era muito útil quando você tinha um modelo em que você colocava asteriscos em pontos chaves do modelo e na hora lá, por exemplo, na da audiência, que você quer rapidamente chegar no próximo item do modelo para alterar ele, você dava Ctrl+G e ele pulava para aquele asterisco. Infelizmente, o editor hoje do PJE não tem isso, né? O novo editor do LibreOffice, potencialmente, a gente poderia implementar essa melhoria, mas ela infelizmente, não está realmente implementada hoje na versão nacional do LibreOffice, que seria que a gente utilizaria quando a gente fizer a integração do nosso PJE com o LibreOffice Online do CNJ. Tem uma pergunta da senhora Orleane, se há algum canal que possamos usar para tirar outras dúvidas sobre o PJE. Todos esses vídeos ficarão disponíveis no YouTube do Tribunal, e o Agile é a ferramenta de contato, né, que nós temos. Sei que às vezes uns reclamam que demora, mas a demanda está muito grande e vai aumentar com a nova versão, mas que a gente espera que depois de um tempo ele se reestabeleça e a gente possa dar o feedback a todos de uma forma mais rápida, tá? Tem uma pessoa perguntando sobre a melhoria da inserção dos vídeos, né? Como o Dr. Diego mencionou aí no chat, uma das melhorias futuras é a integração com o PJE Mídias. Então, quando a gente conseguir implementar no TJRN o uso do PJE Mídias, a gente vai eliminar esses problemas que a gente tem hoje com a juntada de vídeos no PJE, que tem aquela limitação de tamanho, né? E por mais que alguns colegas, de forma criativa, conseguiram obter formas de melhorar, de minimizar os transtornos, né? O colega Rosivaldo, por exemplo, colocou num grupo do WhatsApp a ferramenta de como diminuir o tamanho do vídeo, de como particionar de forma relativamente simples os vídeos para que você consiga incluir no PJE com mais facilidade. Mas no fim das contas, eu imagino que a maioria gostaria era que a gente pudesse simplesmente pegar o vídeo como ele foi produzido pelo Zoom, por exemplo, no máximo diminuindo o tamanho dele numa ferramenta de compactação, a gente já pudesse pegar aquilo ali e colocar no PJE sem maiores dificuldades, sem maiores preocupações, como tamanho, particionar, esse tipo de coisa. E aí o PJE Mídias vem para facilitar isso, vai ser uma novidade também do futuro. Isso, o colega Marivaldo está mencionando, isso é muito importante, né? O TJRN, ele vai ter, os vídeos vão ter que estar armazenados na nuvem do TJRN, né? A gente vai ter que separar um ambiente de storage no TJRN, né? Preferencialmente em S3, para armazenar esses vídeos do PJE Mídias. Enquanto a gente não viabiliza isso e não faz alterações necessárias para utilizar o PJE Mídias, por hora o que a gente tem realmente é o funcionamento atual, né, de juntada particionada dos arquivos. Perguntou sobre o Sejusc, a gente está finalizando a implementação de um fluxo pré-processual que a doutora Daniela Simonetti solicitou. Estamos em fase de teste. Pronto, o doutor Diego está até colocando aí no chat. A gente está em fase final de teste desse fluxo pré-processual para entrar, dando tudo certo já nessa versão.
Vou até conversar com a doutora Daniela hoje para perguntar se da forma que está hoje já atende, a princípio, as demandas dela e, posteriormente, a gente vai fazendo as modificações que venham a surgir. Certo? Uma pergunta do colega Edilson com relação ao Zoom. Até onde eu sei, Rodolfo, tem alguma limitação ou alguma orientação da CETIC com relação a armazenar as mídias na nuvem do próprio Zoom? Eu não sei ao certo, mas é porque é o seguinte, nós temos o contrato com o Zoom, né? E a partir do momento que a gente salva essas mídias na nuvem, se porventura, ao fim do contrato, a gente tem uma nova licitação e outra empresa ganhe, se a gente não puxar esses vídeos para uma área nossa do tribunal, esses vídeos são perdidos, né? Então, a gente tem que ter um cuidado ao salvar esses vídeos nas nuvens, mas pensando contratualmente, futuramente. Hoje ele funciona perfeitamente, tá? Para as salas principais, para aquelas salas que são subsalas, ele não grava na nuvem, grava somente na máquina. Subsala como assim? Desculpa, não entendi. Perdão, Marivaldo, só para... Eu tenho 2 pontos. Um é essa pergunta do doutor Adriano, esse conceito de subsala. Porque a gente usava antes um outro aplicativo. O Zoom também, então, tem umas salas que são com menos funcionalidades, é isso? Não, cada unidade judiciária, doutor Marivaldo, tem uma conta, certo? Quando ela abre sua conta para fazer uma audiência, ela pode criar diversas subsalas dentro dessa, salas simultâneas, isso, eu estava tentando me lembrar a palavra. Você pode criar salas simultâneas que podem ser usadas numa única conta. A sala principal grava na nuvem. Entendi. Só a principal sala grava na nuvem, que seria como se fosse a sala principal, no caso de sala simultânea, seria como se fosse uma recepção da vara. A pessoa vai entrar nessa sala principal e será direcionada para alguma outra sala simultânea. Um ponto que eu ia colocar é que não é só o doutor Edilson que está fazendo essa questão do Zoom, a questão é bem mais complexa. É que os usuários externos, delegados, etc., principalmente no criminal, eles estão jogando essas mídias, eu vou falar o nome de mídia, mas na realidade é vídeos, né, primordialmente, em nuvens, Google Docs, enfim, nuvens públicas, e juntando apenas o link de acesso no processo do PJE. Por 2 motivos, doutor Adriano. Um, de cunho de cadeia de custódia da prova. Eles entendem que se você começa a reduzir, cortar, pode haver, exatamente, pode haver alegações da defesa de que aquilo ali, aquela manipulado. Prova, exatamente, foi maculada. E o segundo é o trabalho. Realmente é muito trabalhoso, a gente limitou a 30 mega, com muito custo, que o pessoal da infra queria deixar em 15, em 20, a gente puxou para 30 de alguma forma, mas dá muito trabalho. Então, realmente, essa questão do PJE Mídias, a gente já conversou várias vezes, aquela modificação para aceitar que usuários externos possam juntar mídia, não tratar tudo como audiência e permitir que vários vídeos sejam considerados como uma única, como é que eu posso dizer, não juntar, mas que eles sejam considerados como uma juntada de vídeo, era muito importante para que houvesse efetivo uso do PJE Mídias, porque se você tem uma audiência com 8 vídeos, como se ele trata como se fossem 8 audiências diferentes. Aí eu até já passei para você esses problemas lá do audiência digital, né? Que ele não aceita data anterior, só aceita data para frente, ele bota a data como se fosse a data que você está juntando o vídeo e não a data efetiva da audiência. Então, tem vários... Por isso que a gente nunca usou, entendeu? Algumas varas aqui utilizam na estrutura do CNJ, mas não é, como é que eu posso dizer, atestado pela nossa CETIC, esse uso do PJE Mídias. Também sobre o uso de outras ferramentas externas, como o Google Drive, também tem a questão de segurança, né, que a gente acha temerário, visto que a gente não tem como garantir que futuramente, por algum problema no Google Drive, esse vídeo venha desaparecer e na sentença ou no documento do processo tenha só esse link. Aí, se porventura venha desaparecer, posso falar como você diz, que a gente não teria como recuperar
a audiência gravada, né? Por isso que o ideal é, eventualmente, a gente contornar essas dificuldades que o doutor Marivaldo mencionou, né, do PJ Mídias, adaptar o que for precisa adaptar, etc., para utilizar o PJ Mídias, porque com o PJ Mídias esses problemas todos desaparecem, já que a gente vai estar armazenando a mídia no formato original no storage do tribunal, né? Então, resolve o problema do trabalho, resolve a eventual alegação de algum tipo de ruptura da cadeia de custódia, e resolve o problema de estarmos dependentes de algum ator externo para armazenar nossos arquivos, né? Mas a gente precisa fazer as mudanças que o Marivaldo mencionou realmente. Sobre uma pessoa que colocou aí sobre o Zoom, que tem um limite de 500 GB de armazenamento na nuvem, pelo menos o que foi passado para a gente do contrato da XPON, que é a empresa que detém esse contrato, né, que dá as licenças conosco, pelo menos o tribunal, ela informa que não tem limite para gravação na nuvem. O limite que ela tem de 500 é de 500 participantes por sala. Acho que alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Ou a gente, até pelo tempo, né, pela ideia do webinar, esse é um webinário mais curto. Eu acho que a gente já conseguiu exaurir, né? A apresentação, o que eu fiz, eu já coloquei no grupo de WhatsApp dos colegas juízes, né? E o vídeo em si, né, a apresentação que a gente fez aqui, vai ficar no YouTube gravado e o ACETIC vai fornecer também o link, né? Então, eu acho que a gente pode encerrar por hoje e as dúvidas vão naturalmente surgir com o uso e a gente vai, obviamente, dar todo o suporte que a gente puder dar para todo mundo. Isso. Então, para finalizar, eu quero agradecer ao senhor, doutor Adriano, pela disposição de sempre, por estar nos ajudando a CETIC, e não só a CETIC, como o judiciário todo, né? Falando em nome de Gerane, agradecer a todos pela presença no webinário e desejar uma boa tarde. Agradecer a Michele também, que ajudou na apresentação com o doutor Adriano. Tenha uma boa tarde e até a próxima sexta-feira no nosso próximo assunto do webinário. Obrigado.